Fala pessoal! Começando mais um 3D Talk Show. Eu sou o Murilo Lafranchi. E eu sou o Bruno. E a gente vai falar sobre impressão 3D. É isso aí. 3D Talk Show. E olha só, começando mais um 3D Talk Show aqui. Eu já me perdendo na contagem, né? A gente tava conversando aqui. Eu já tô me perdendo na contagem. O que tá acontecendo, meu Deus? Rapaz, esse só pra você não se perder, esse é o 5º episódio do podcast. Olha aí, cara, já estamos no 5º episódio. A gente não sabia se ia sobreviver nem ao primeiro, né? Já estamos no 5º. Fizemos o piloto, né? Agora. Palminha pra nós. Palminha pra você que faz parte da família 3D Geek Show aí, que tá prestigiando também o 3D Talk Show, né? Tá sempre comentando, curtindo, compartilhando, que isso que é o que importa. Se você não fizer isso junto com a gente aqui, a gente não consegue criar conteúdo, né? E já pegando esse gancho, eu queria pedir para que você lesse alguns comentários aí do podcast passado, que o pessoal foi lá e comentou. Vamos ler aqui. Inclusive, cara, eu queria deixar bem claro que aquele negócio dos erros, de eu falar longe do microfone, foi totalmente calculado. Era porque a gente tá falando de erro, entenderam? Aqui tudo friamente calculado, só que não. É que, na verdade, o episódio passado foi sobre os principais erros da impressão 3D, né? Começando pelos erros de áudio, né? Foi mal, gente, desculpa aí, eu vou falar perto do microfone. Não, mas hoje. foi tudo pensado. Alguns vão falar que era mentira. Mas vamos lá pros comentários. O Fábio, esse tá difícil de ler o nome, Sereniski, sei lá se é assim, desculpa aí, Fábio. A gente falou sobre chamar pessoas pra falar com a gente aqui no podcast. Ele falou pra gente chamar o Rato Borrachudo como convidado. O Ratão, cara, pô, super topo, né? Se ele topar, eu espero que ele tope, né? Mas se ele topar, super chamo ele sim, cara. Tamo junto. Beleza. Obrigado pela sugestão. Valeu. O Léo Hominis. Acho que é assim. É Hominis ou Hominis? E agora? Léo, manda pra nós aí. O Léo tá sempre no canal comentando os meus vídeos lá. Então um abração, hein, Léo? Desculpa aí qualquer coisa se eu falei o nome errado. Ele fala assim, ó, Murilo, muito boa essa sua ideia de criar esse podcast pra gente. Tô gostando demais. Aê! Opa. Palminha. Agora o AM Correia. Ele fala que, como sempre, um ótimo vídeo. Porém, queria fazer uma pergunta. Por que no Brasil ninguém fala sobre a impressora Delta? Impressoras Delta, cara. Eu acho que é porque começou-se com as impressoras cartesianas, né? E elas sofreram uma popularização muito forte. Com isso, acabou que as Deltas, elas realmente ficaram um pouco esquecidas, né? Porque ela tem um sistema de movimentação bem diferente das cartesianas. Acredito que seja por isso, porque começou lá com a... Acho que com a... Eu esqueci o nome da impressora, aquela Graberzinha i3, lá com barrinha roscada, e o sistema dela era cartesiano. Eu acho que começou aí e foi, né? Pegou fama, acho que é por isso. Foi fono e foi. Foi fono e foi. Cara, e olha, o Adilson Pereira, que já comentou várias vezes aqui, também tá comentando no passado. Ele falou, estou acompanhando tudo e está cada vez melhor. Hoje só não tenho mais dúvida porque ainda não tenho a minha impressora. Pô, tem que comprar sua impressora, Adilson. Tá vendo só? Eu falo, cara, que a impressão 3D é um bichinho, que ela vai lá e dá um estralinho assim que você fica com aquilo. O Bruno é um aqui, ó, ele tá por pouco pra comprar uma impressora 3D também. Então, Adilson, tenho certeza que logo em breve você vai estar aqui com a gente também, fazendo bombril, né, fazendo barquinho, fazendo corujinha. Aí ele falou pra gente não parar com as piadas dos anos 90. São demais, tá, foi um período sensacional, merece ter essas lembranças. Cara, abraço e obrigado. Tá vendo, cara? Mais alguém além de nós curte as piadas, dos cara. Anos 90, Adilson, cara. Aê, valeu. Vamos mais um aqui. Nasci Ricardo, não sei se é assim que fala. Só pra constar um negócio aqui desse negócio dos anos 90, eu me tornei quem eu criticava. Que outro dia eu tava escutando Sweet Child of Mine no rádio. E aí eu falei pra Tainá, né, a minha esposa, falando assim, olha as músicas que tocavam na nossa época. Hoje a gente tem que batalhar pra entender o que o cara tá falando, que nem aquela música lá assim, a barata vai ter que escolher. Que barata vai ter que escolher, Caramba, cara? Eu nunca escutei isso, velho. Não, então pois é, cara. Eu me tornei quem eu mais criticava, tá vendo? O Nasci Ricardo falou assim, ó, quebra meu dedo, lembra? Padre Quevedo? Ele gostou da piada, cara. Ele lembrou que no episódio passado, né, se você não escutou e não assistiu o episódio passado,
Vai lá que a gente falou sobre os principais erros de impressão 3D. A gente fez umas piadas lá do Padre Quevedo e ele lembrou, cara. Então um abraço aí pra você. Cara, o Mário Romanelli, ele fala assim, ó, Murilo... Ó, foi quase um Romanoff, hein? Que é a Natasha Romanoff lá dos Vingadores, ó. Viúva Negra, Viúva Negra. Um beijo pra ela, se ela estiver assistindo. Scarlett Johansson. Te amo. Só que não. Murilo, vale a pena construir uma impressora 3D? Eu vou conseguir impressão ótimas ou tenho que comprar uma impressora comercial para conseguir qualidade ótima nas impressões? Cara, pergunta show de bola, né? E vale claro um podcast, que assim, hein? Eu acho que assim, depende, né? Também de qual impressora que você tá falando. Você tá falando de uma impressora de filamento ou uma impressora de resina? Então, assim, tudo a gente tem que conversar e eu acho que é uma pergunta um pouquinho mais complexa que valeria até um episódio de podcast aí, quem sabe, né? Vamos ver, se o pessoal quiser, deixa um comentário aí onde tiver disponível. Se você gostou da ideia, manda um e-mail aqui pra gente também. Qual que é o nosso e-mail aqui do podcast? podcast@3dgeekshow.com.br. Ou se você estiver vendo no YouTube também, né, pra quem gosta de ver, também tem aí os comentários. Então deixa um comentário aí também, tá bom? Beleza. Cara, e aproveitando que ele falou já de construir impressoras, tem uma briga, não sei se é uma briga, mas acho que vamos falar que é uma briga. Estou sentindo uma treta. E por falar em treta, vamos falar, ó, de um lado a impressora de filamento e do outro lado, mas não menos importante, a impressora de resina. Cara, eu me senti agora Dana White no UFC agora, esse embate, né, essa luta do século, porque é uma pergunta polêmica. Eu recebo muito essa pergunta, né, tipo, as pessoas estão começando, e agora? Eu compro uma impressora de resina ou eu compro uma impressora de filamento? E aí, qual que é a sua opinião sobre Cara, isso? eu acho o seguinte, agora então acho que já dá pra gente dar o gancho pra gente entrar no assunto do podcast de hoje, que é essa comparação, né? Hoje a gente trouxe uma comparação aqui entre a impressora de filamento, impressora de resina, né? E aí, cara, eu não sei, você levantou, você tem alguma dúvida, algumas perguntas que você trouxe aí pra gente? Opa! Manda aí. A primeira dúvida. Cara, pra eu fazer todo a peça funcionar, imprimir, eu uso o mesmo fatiador? Eu posso usar, por exemplo, cura pra fazer uma impressão na resina? Legal, cara, ótima pergunta, né? Olha, a impressão 3D com resina e a de filamento, elas são tecnologias diferentes umas das outras, né? Então, assim, é normal que o software que vai ser usado para gerar ali os códigos para serem enviados para as impressoras, eles também sejam diferentes. Então, por exemplo, o Cura, que é um fatiador super conhecido, você não pode usar ele para gerar um código ali para mandar para uma impressora de resina, não vai funcionar. Assim como também o Simplify 3D, enfim, você não consegue, tá? Aliás, se tiver algum que você que tá ouvindo ou assistindo a gente aí sabe que dá pra fazer ambos, manda pra mim porque eu desconheço até então, tá? Às vezes eu tô também desatualizado aqui, não sei de algum novo fatiador que foi lançado, mas até o momento eu desconheço aí de algum que tenha sido feito para esses dois propósitos, né? Então, assim, a gente falou do Cura para impressão de filamento, a gente tem também o Cheatbox, que é como se fosse o Cura, só que das impressoras de resina. Ele é o mais conhecido aí da galera, né? Free. É freezão, gratuito para quem quiser baixar. E cara, e preço? Aí você fala assim, e aí? É uma das coisas, né? A gente pensa muito no preço. Como é que é? Preço de uma, da de filamento, preço da de resina. Tá, é uma comparação um pouco injusta, né? Porque assim, as pessoas, elas tendem a achar que o preço das impressoras 3D de forma geral hoje tá muito caro. E a gente já até comentou isso num episódio passado, falando em relação aos preços das impressoras, que hoje em dia tá muito mais acessível. Cara, eu me lembro que quando eu assim, comecei a mexer com impressão 3D há uns anos atrás, eu me lembro claramente do preço das impressoras de resina tá em torno de 25 mil a 50 mil reais. De verdade. Caramba, uma impressora? Uma impressora. De 25 mil a 50 mil reais. E hoje em dia a gente encontra excelentes modelos a 2.500 reais, a 3 mil reais. Quer dizer... Tem a ver com a China, né? É uma fração do preço. A China novamente entrando com tudo aí, né, no mercado. E aí é uma comparação um pouco injusta ainda, na minha opinião, porque... a gente tem o preço da resina, que não é tão amigável ainda. Ele já tá ficando mais amigável, mas ainda não é tão amigável quanto um filamento, né?
Cara, você leu meus pensamentos, porque essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Comparação de filamento? Não, comparação de preço entre filamento e resina. Então, já aproveita e... Então, já vou no embalo aqui. Então, assim, ó, em relação à comparação de preço da impressora de resina e de filamento, a gente tem um grande problema que é a área de impressão. Por quê? Hoje em dia, a gente consegue comprar uma impressora, por exemplo, com uma área de impressão bem grande, com 3 mil, 4 mil reais, chegando até a 10 mil reais, né? Só que a área de impressão vai ser bem grande. Só que a impressora de resina, ela tem uma área bem menor quando a gente compara com uma impressora de filamento. Então esse é um grande problema, que chega a ser uma certa desvantagem, porque às vezes você quer imprimir coisas maiores, então a única solução vai ser dividir o modelo em várias partes e depois fazer um pós-impressão ali, né? Um acabamento depois ali. Né? Mas, então por isso que eu falei que é um pouco injusta essa comparação de preços, tá? Agora, tudo vai depender, lógico, de qual que é o seu propósito ali, pra que você vai usar a impressão, tipo, você vai usar pra coisas pequenas, então de repente vale mais a pena você entrar numa impressora de resina. Você vai fazer coisas grandes, então aí eu já sou meio preguiçoso, já preferi imprimir tudo de uma vez, então eu, né, pra não perder tanto tempo ali no acabamento, eu prefiro já imprimir a peça um pouco maior, né? Agora, tem a questão do preço também que eu já comentei, de filamento e de resina. A gente encontra hoje, por exemplo, se você for comprar aqueles filamentos mais genéricos, assim, com preços a tipo R$60, R$80, assim. E o preço de 1 litro de resina, ele tá por volta de 130, 200, depende muito, chega até a R$600 1 litro de resina. Então, a resina ainda tá um pouco cara, né, por ser 1 litro, né? E aí vem aquela pergunta, né? Que eu acho que é isso que você vai fazer, né? Quanto rende? É isso ou não? Exatamente. Tá vendo, cara? Já tô lendo os pensamentos aqui. Cara, é uma pergunta que eu recebo muito também. Por isso que eu acho que eu sabia que você ia fazer ela. Quanto rende, né? Depende muito do tamanho que você vai imprimir. É que nem carro, é quantas impressão por litro? Depende muito, cara. Tipo, eu acho que se você for imprimir, por exemplo, num tamanho reduzido, eu tenho por mim que talvez a impressora de filamento ela saia um pouco na frente numa questão do custo-benefício, tá? Agora, vai depender muito. Se você for imprimir, por exemplo, coisas maiores, eu acho que a de resina não vai dar conta, porque você vai gastar muita resina para fazer as peças maiores, né? Aí tem que partir pro filamento mesmo. Assim, uma gambiarra que o pessoal faz é deixar as peças de resinas ocas, tá? Entendi. Porque se você faz ela sólida, ela vai gastar muita resina. Então, por exemplo, uma coisa que você gastaria, vamos supor aqui, vou chutar um valor, tá? Uma coisa que você gastaria, sei lá, 60 ml de resina pra fazer, você faz ela oca, de repente você vai gastar 10 ml. Porque você só vai fazer a parede da peça. Só que aí a gente entra num problema. Lá vem. Tipo assim, se você achou que ia ser fácil, né? Só faz, economiza e beleza, mas temos... Exatamente, porque, por exemplo, se você faz a peça oca, imagina o seguinte, você tá fazendo uma casca de um objeto. É um peteleco. Se essa peça cair no chão, o que vai acontecer? Quebrou. Ela não vai ficar tão resistente, por exemplo, quanto uma peça de filamento, né? Então, eu acho que isso também é uma comparação muito boa que a gente pode fazer, que é uma pergunta que eu recebo muito também. Então, em condições normais, por exemplo, se a gente fizer a impressão na resina normal, por exemplo, qual que tem mais resistência, o filamento ou a resina? Então, depende da resina que você está utilizando, mas de maneira geral, se você pegar uma resina genérica, standard, por exemplo, né, uma resina padrão... Pode falar. Só uma pergunta, eu tô levantando a mão aqui, quem não tá vendo o podcast, mas tudo bem. Mas Murilo entende aqui. Me senti na sala de aula aqui agora, professor. Cara, pra filamento a gente tem vários tipos de filamento. Pra resina também tem vários tipos de resina, também é assim? Não vários tipos, né? A gente tem alguns tipos. Eu diria que pra filamento a gente tem uma variedade muito maior, tá? Agora, por exemplo, se a gente pegar, né, voltando para a pergunta, se a gente voltar para uma resina standard, uma resina padrão, e lógico, sempre lembrando, se você imprimir ela oca e tudo mais, primeiro que você já corre o risco de no pós-impressão a sua peça rachar. Por quê? Você tem todo um processo de
de pós-impressão ali, de lavar a peça, de terminar a cura da resina. Se isso for mal feito, a sua peça pode rachar. Então, assim, isso por si só já torna um problema ali nessa questão de durabilidade, né? Que você não tem no filamento, por exemplo. E se você derrubar uma peça, isso eu acho que é um teste até válido, de repente, para se fazer no canal, né? De repente, eu não sei. Então, novamente, se você gostou dessa ideia, quer que eu faça esse teste, deixa um comentário. Chama nós que nós jogamos no chão. Não, deixa like, deixa comentário, manda e-mail, sei lá, manda sinal de fumaça, mas deixa falando que você quer ver esse vídeo, que aí é uma ideia de conteúdo pra gente fazer aqui. Surtei, taquei as peças no chão, olha o que deu. Tipo isso, né? E aí, então assim, vai depender muito. Então, se você derrubar uma peça feita de filamento, que não precisa nem ser preenchido às vezes, pode ser uma peça oca de filamento também. A gente tá falando de plástico. O plástico, ele tem essa flexibilidade, né? Então de cair e de repente não quebrar. Agora, a resina, como ela é um pouco mais sólida, mais rígida, porque tudo tem a ver com a rigidez, né? Quanto mais rígido for, mais fácil de quebrar. E o filamento, como é plástico, ele tem essa flexibilidade e ele aguenta mais o impacto. A elasticidade dele é maior. Exato. Agora, a gente tem também as resinas de alto impacto, que aí elas têm também uma durabilidade maior, né? Temos a resina flexível também. O preço deve ser também bem maior, né? Não é tão mais caro, né? Claro que cada resina com a sua própria particularidade, ela acaba tendo um preço diferenciado. Mas, por exemplo, a gente tem também resina flexível, que eu já até fiz vídeo no canal também, mostrando, tentando fazer uma capinha de celular, tal, que fica bem legal, que também tem uma durabilidade melhor, justamente por ser flexível, né? A gente tem, por exemplo, resinas que são laváveis em água. Olha que legal, porque normalmente a gente tem que lavar a resina, e depois que termina a impressão, a gente tem que tirar o excesso da resina que ficou ali na peça com um álcool ou isopropílico, ou um álcool 70, ou até álcool de posto, dependendo aí da sua coragem, né? Que é mais tóxico, mas a gente também tem isso. Mas a gente tem também resinas que são laváveis em água. Aqui no Brasil eu não vi nenhuma ainda. Se alguém conhecer, me manda aí também falando. Mas eu já vi muito na China, as resinas que você consegue lavar na água. Então, assim, além dela ser, acho que mais amiga do meio ambiente e tudo mais, né? Eu acho que é mais fácil por você não ter esse custo do álcool, porque álcool é caro. Álcool isopropílico, ele é carinho pra comprar. A cerveja tá cara. Sabe também. quanto custa 1 litro de álcool aqui na nossa cidade? Isopropílico? Não, eu já procurei pra comprar aqui e não achei, cara. Mas quanto custa? 1 litro custa R$45. Então, assim, fica inviável de você. E na resina, você tem que usar muito, né, cara? Porque faz uma bagunça ali, você tem que usar bastante ali a álcool, papel e tudo mais. Meu Deus. Cara, e aí, outra pergunta. Qual que é mais fácil de configurar? A impressora em si, é mais fácil configurar a de resina ou configurar a de filamento? Cara, a de resina é bem mais fácil de configurar, porque fazendo uma comparação assim com a impressora de filamento, cara, a impressora de filamento tem zilhões de parâmetros que você tem que se preocupar. É fluxo, é velocidade, é número de parede, é preenchimento, é altura da camada, já cansei já. Suporte, enfim, tem 1 milhão de coisas que você tem que pensar, né? Só o próprio Cura, quem abre o Cura pela primeira vez se assusta com a quantidade de parâmetros que você pode controlar. Aceleração dos carros, enfim. Cara, tem muita coisa. A de resina, basicamente, é a velocidade que você vai subir a mesa, a distância que você vai subir a mesa e o tempo que a luz vai ficar ligada. É isso. Se você dominar isso na impressora de resina, você já consegue fazer boas impressões. Então, assim, é muito mais tranquilo aprender a de resina, nesse sentido de parâmetros, do que a de filamento. Porém, a resina tem um outro problema, que é em relação à orientação da peça na mesa. Cara, porque é invertido, né? A impressora de filamento, você começa... Vou falar aqui, se estiver errado, você me corrige aí. De baixo pra cima. Exatamente. A resina você começa de cima pra baixo, é isso? É, mais ou menos. Mais ou menos. Não é que você começa de cima pra baixo, é que você tá com a mesa dela invertida. Você verdade. ainda tá começando de baixo pra cima, só que a mesa tá invertida. É verdade, é isso aí. Então, ao invés dela subir, ela tá... aliás, ao invés dela ir levantando, na verdade, a peça, ela como se ela estivesse descendo a peça, mas se você parar pra pensar, é um negócio bonito de ver até, meio assim,
Exterminador do Futuro, sabe? Tipo, porque ela vai saindo do líquido a peça, né? Porque ela vai levantando. Gostei da comparação, hein? Você lembra dessa Ó, cena? piada dos anos 90, hein? Meu Deus, olha a bolha dos anos 90 novamente. Acho que você até mais pra trás um pouquinho, né? Terminator, Schwarzenegger, um abraço. E aí, o que acontece, né? A gente tem essa inversão. E aí a gente tá lutando contra a força da gravidade, né? Porque a gente tá tirando a peça, levantando líquido, a peça, né? do líquido. E a gente tá lutando também contra a força de sucção do líquido, né? E aí, cara, isso pode ser um problema. Então demora um pouco pra você pegar o jeitão de orientar a peça na mesa, na impressora de resina, tá? Então tem um jeito também de fazer isso. Tem um jeito de fazer isso. Não pensa você que fala assim, nossa, eu domino a impressora de filamento, agora eu vou imprimir na de resina, eu vou ser o mestre. Não, meu amigo, não. Você vai pegar todo o seu conhecimento de impressão com filamento, jogar no lixo e começar do zero na impressão de resina. Aí, olha que fomos beleza. surpreendidos, hein? Aí sim, né? Cara, e manutenção? Manutenção da impressora em si. Qual que dá mais manutenção? A de filamento ou a de resina? Eu tô entendendo assim, partes que estragam da impressora. Pode Seria ser, isso? pode ser. Tá. Olha, É exatamente isso, na verdade. é né? exatamente isso. Olha, a impressora de filamento, claro que tudo vai depender do seu uso. Se você usa a impressora uma vez por semana, quase não vai dar manutenção. Agora, tem gente que usa a impressora para trabalhar e é 24/7 ligada. Eu tenho por mim que a impressora de filamento, ela vai desgastar talvez um pouquinho mais rápido do que a impressora de resina. Porém, as partes para se repor na impressora de filamento são bem mais baratas do que as partes da impressora de resina. Porque se der um problema na impressora de resina, a gente está falando que vai dar um problema onde? De repente vai dar um problema no LCD. E aí você vai ter que trocar o LCD da impressora. Ou seja, não é um negócio baratinho, igual, por exemplo, trocar um bico da impressora, um hot end, alguma coisa assim. Entendido. O LCD é a parte que joga a luz. O LCD é porque assim, a impressora de resina funciona com luz, né? Ou seja, a gente precisa de uma fonte de Venha luz. para a luz. E a gente precisa de uma fonte de luz para emitir as luzes na resina para solidificar ela. E aí a gente faz isso com um LCD. Se der problema no LCD, você vai ter que trocar o LCD. Né? Agora ela não tem outras partes assim que podem dar tantos problemas. Às vezes talvez no motor ali que vai subir, porque ela só tem um motor, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas o que mais dá problema é o LCD. Entendi. Cara, e assim, então, pelo que você falou, quem configura uma, talvez não configura a outra. Ou assim, ele tem uma escala de tempo até ele chegar e conseguir dominar, que nem ele dominaria, por exemplo, uma de filamento, ele vai levar um tempo para chegar na de resina e dominar. Com certeza. Para ambas as impressões, tanto de filamento quanto de resina, existe uma curva de aprendizado. O que eu quero que fique claro é o seguinte: não pense que se você domina o filamento, você vai dominar de resina, porque igual eu falei, demora um pouco para você entender essa questão da orientação da peça na mesa, porque ela muda. Não é, por exemplo, assim, normalmente na impressão de filamento, as superfícies que são lisas e chapadas, a gente prefere colocar elas na mesa, porque é mais fácil de imprimir. Na de resina, isso já é problemático, porque quanto maior a área de contato lá com o fundo da impressora, pior. Porque imagina, é mais fácil você tirar uma faixinha que está colada no fundo ou uma área inteira grandona? É, a área inteira grandona, né? Então, é mais difícil. Você tirar essa área grande é mais difícil. Então, assim, até você entender essa questão da orientação do objeto na impressora de resina, demora um pouco. E, como eu falei, tem menos parâmetros, então, de repente, você consegue ali entender os parâmetros mais facilmente, mas o que pega bastante é principalmente a questão do suporte, porque a impressão de resina vai bastante suporte, justamente por você não poder contar com essas peças que vão estar coladas na mesa, com essa superfície mais achatada na mesa. Então, aí vai gerar suporte, de qualquer forma. Então demora um pouco. Suporte. Insuportável. Um abraço pro Dimitrov aí, que essa frase já é dele, já. Até eu já peguei ela aqui. Suportes são insuportáveis. Cara, ele me mandou uma foto, ele fez uma camisa. Fez? Ele fez uma camisa, você acredita? Caramba! Um abraço, Jimmy, se você estiver ouvindo, comenta aí. Abraço. E aí, cara, então assim, demora um pouco pra pessoa pegar esse jeitão. Na de filamento é a mesma coisa. Quer dizer, tem muitos parâmetros, então não pensa que de repente você vai estar na impressora de resina e vai para a impressão de filamento que você também vai dominar. Porque, cara, são tecnologias diferentes, exigem medidas diferentes também de pensamento. Cara, como tem estamos numa briga, o que é mais comum?
O pessoal aí dá de filamento pra de resina ou de resina pro filamento? É muito mais comum. O pessoal mida pro lado da força de lá, de cá? Assim, do tempo que eu tô na impressão 3D, eu vi muito mais pessoas migrando de filamento pra resina, e não o contrário, tá? Mas eu posso estar enganado porque eu não conheço todas as áreas. De repente tem outras áreas que tá migrando ao contrário. Mas nessa área que a gente mexe aqui, que é uma área mais de hobby, né? Que o pessoal faz mais objetos colecionáveis e geeks, eu vejo mais o pessoal migrando da impressão de filamento para de resina, justamente por conta dela não exigir um acabamento ali tão bruto, tão, né, difícil para se fazer ali no finalmente. Inclusive quando eu vejo lá, às vezes lá no grupo que eu tô moderando lá, liberando as postagens, o que eu mais comum ver é a parte de filamento. Resina é um ou outro que eu vejo ali o pessoal imprimir. Eu quero inclusive fazer um convite pro pessoal que não conhece o grupo lá no Facebook ainda. Modéstia à parte aqui, já falamos isso em outros episódios. Mas é uma das melhores comunidades para se estar. Se você não tá participando ainda lá do grupo, então já acessa, deve ter um link em algum lugar aí para você entrar lá no grupo 3D Geek Show no Facebook, hein? Aproveita. Apesar de nós estar falando de briga aqui, mas lá não pode puxar o cabelo do amiguinho, enfiar o dedo nos olhos. Não, exatamente. Xingar, lá, bater. assim, a primeira regra é respeito. Então você pode fazer a pergunta mais boba possível imaginária. Se alguém faltar com respeito, você denuncia, a gente vai lá e dá ban na pessoa. Beleza. Cara, outra pergunta aqui. A de resina, como se... Você fez uma pausa dramática, cara, eu assustei agora. Meu Deus, o que será essa pergunta que ele vai fazer, né? Cara, não, que assim, ó, você falou que a área de Hashtag medo. Você falou que a área de impressão da de resina é menor, então, consequentemente, ela é menor um pouquinho de resina. Sim. Então, ela é mais fácil de eu colocar em alguns lugares e tal. Mas, resina, até onde eu sei, tem cheirinhos fortes e tudo mais. Quais são os cuidados para usar uma impressora de resina? É a mesma coisa que de filamento? Não, de filamento é mais sossegado para eu colocar no ambiente fechado? Cara, eu vou resumir. Toda vez que eu preciso utilizar a impressora de resina, eu me sinto assim como se eu fosse um traficante fazendo droga, metanfetamina. Cara, inclusive, ele lembra de metanfetamina, tem um vídeo lá no canal, quem é bem lá dos antigos. Olha lá, procura o rapaz aqui vestido de... Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Breaking Bad, Walter White. Isso é da hora, hein? O vídeo, pra quem quiser procurar, é quando eu ensino a fazer o vapor de acetona na peça de ABS. Ficou legal. Não, então, e aí voltando, eu me sinto como se eu estivesse fazendo droga, porque você precisa usar luva, você precisa usar máscara, você precisa usar papel toalha, você precisa usar álcool. Cara, é muita coisa. E aí, por exemplo, uma coisa que eu odeio. Deu errado a sua impressão, o que acontece? Já era. Cara, é um inferno. Você tem que limpar, você tem que tirar toda a resina do tanque. Você não tinha pensado nisso, né? Não. Você tem que tirar toda a resina do tanque, limpar a peça, porque a peça fica grudada lá no fundo. Então você não pode começar uma nova impressão sem limpar isso. Meu Deus. Só que esse fundo a gente chama de vat, né? Que é o tanque onde a gente coloca a resina, vat. Esse fundo é um filmezinho de teflon e ele, cara, se você pensar, ele rasga. Ele é muito sensível. Então aí você tem que tirar com o maior cuidado do mundo, tirar a peça que ficou grudada, limpar tudo, colocar a resina de novo. E a de filamento, ela leva uma certa vantagem nisso, porque deu problema, o que você faz? Simplesmente tira de lado e começa de novo. Uma limpada na mesa. Exatamente. Ali. A de resina não, ela dá esse trabalho, então igual eu falei, suja tudo, fica 1 milhão de papelzinho, toalha no lixo, luva. Você não pode, por exemplo, manter ela num ambiente fechado, porque tem pessoas que são muito sensíveis da ânsia de vômito, sabe, na pessoa, porque o cheiro da resina é bem forte. Então assim, tem esses cuidados que a gente tem que tomar. Beleza, cara. Cara, e agora que você falou, né, da pessoa dela ser menor... Calma, segura, porque meu relógio tá apitando aqui, que a gente chegou naquele momento, qual é o momento? Qual momento? Aquele momento que todo mundo gosta, qual é? O momento jabalesco! E nesse momento jabalesco a gente vai fazer aquele jabazinho também, que é da 3D Geek Store, que é a loja que patrocina aqui o 3D Talk Show, que tem as melhores camisetas do mundo da impressão 3D, hein? Se você não conhece a 3D Geek Store ainda, você não sabe o que você está perdendo. Nós temos camiseta do 3D Talk Show, do 3D Geek Show,
E camisetas de impressão 3D também, procurando STL, Maker Inside, tem várias camisetas muito legais. E para você garantir a sua, é só você acessar aí www.3dgeekstore.com.br. O link vai estar na descrição. Ou em algum lugar aí, dá uma procurada, beleza? Beleza. Então, cara, você tava falando do tamanho da área de impressão da impressora de resina, certo? Sim. E aí, se eu quiser fazer uma impressão, eu tenho só uma impressora de resina, eu quero fazer ela maior, como é que faz? Então, eu já até comentei assim em relação a isso, e é uma pergunta que as pessoas têm muita dúvida quando elas estão começando, né? Fala, cara, o tamanho da minha impressora não me permite fazer isso. Como é que as pessoas fazem objetos tão grandes, né, que não cabem na impressora? E a resposta é bem simples, dividindo os modelos em 3D. Então, basicamente, você pode fazer uma casa, se você quiser, na sua impressora. Vai levar tempo? Pra caramba. Pra caramba. Filamento? Pra caramba. Você precisa ser rico? Sim. Então, assim, você vai gastar muito material e você vai gastar muito tempo, né? Porque, basicamente, não tem tamanho. É um tamanho ilimitado. Você pode... Se você quiser fazer a SpaceX lá, um abraço, Elon Musk. E aí, se você quiser fazer a SpaceX em tamanho real, você pode? Pode! Você pode fazer. O tamanho é ilimitado. Só que muita gente não faz por conta do tempo que vai levar e também do custo, né? Então... É uma dúvida que é uma dúvida não, mas é uma pergunta que assim que eu gostaria que todo mundo que fosse de impressão 3D responderia. O que você faria se você tivesse filamento resina infinito? Cara, é uma coisa da hora, hein, de se pensar. Eu já comentei sobre isso já. Uma coisa, o pessoal me perguntou se eu tivesse infinito e tal, o que eu faria. Eu queria muito fazer um DeLorean, cara. Eu acho que eu faria um DeLorean. Caramba! Eu acho que eu faria um Volta DeLorean. para o futuro. De Volta para o Futuro. Eu acho que eu faria. Qual o número? O primeirão. Aliás, comenta aí. Você que tá escutando a gente em algum lugar aí que der pra comentar, manda aí. O que você faria se você tivesse filamento aí infinito e tempo infinito também? Ou resina também, não vão deixar ninguém. Fight, então não vão deixar ninguém. Exatamente, né? E aí, assim, só pra concluir então, basicamente o segredo é você dividir os modelos em 3D num tamanho que cabe na sua mesa de impressão. Que causa um grande problema, né? Na verdade, porque aí você vai dividir em várias partes e pra você juntar tudo isso depois, você vai ter que utilizar essas técnicas de acabamento, pintura e tudo mais pra juntar tudo. Resina dá pra colar? Dá pra colar. A gente cola com a própria resina. Muita gente não se liga disso, mas vamos supor... Essa é dúvida mesmo. Vamos supor, no vídeo que eu fiz sobre a esfera do dragão, que tá no canal, a gente fez uma esfera do dragão... do Dragon Ball lá, né? E ela tá translúcida, com as estrelinhas no meio. Eu fiz ela em duas partes e colei usando a própria resina. Você passa um pouquinho lá de resina e usa a luz ultravioleta, ela vai colar uma na outra, vai solidificar. Ou você pode usar também, se você não precisar que ela fique translúcida ou transparente, você pode usar Super Bonder, ou, por exemplo, essas colas mais fortes, assim, tipo Tech Bond, sei lá. Ninguém tá patrocinando nós, então hashtag patrocina nós aí. Então, assim, eu tô falando aqui pro pessoal já saber, né? Essas colas mais fortes aí, você pode usar também tranquilamente, que dá pra colar. Dá pra colar. Isso. Cara, e aí, você já falou umas coisas aqui que eu já fiquei meio preocupado com relação a... Hashtag medo. Com relação o pós-impressão, que seria... qual que dá mais trabalho após eu imprimir? Acabei a peça de resina, acabei a peça de filamento. Qual que vai me dar mais trabalho após acabar, assim, o que eu falo acabar a impressora parou, tua peça tá pronta. Qual que dá mais trabalho? Ora, eu acho que, sem sombra de dúvidas, a impressora de resina, ela dá muito menos trabalho. Por quê? Ela imprime numa resolução muito maior. Inclusive, a de resina, ela leva vantagem numa outra coisa aqui, que eu até gostaria de falar antes da gente falar do acabamento, que muita gente não se liga disso. Mas a impressora de resina, como ela imprime numa resolução muito maior... ela é mais rápida do que a impressora de filamento. Por quê? Se a gente colocar 3, 4 peças na nossa mesa de impressão, é o mesmo tempo para imprimir. Você sabia? Não sabia, não. Porque imagina o seguinte, a gente está trabalhando com uma camada feita de luz. Certo. Ou seja, a mesma camada, pra gente fazer a mesma camada é a velocidade da luz, certo? Ou seja, se eu tiver 3 objetos na mesa... Rapaz, impressão rápida, hein? Velocidade da luz. Inclusive, pra quem tá vendo no YouTube, quero mandar um abraço pra Einstein, que tá aqui na nossa mesa, já que a gente tá falando da luz aí, ó. Velocidade da luz, um abraço aí. Me lembra aquela piadinha, né? Qual? O que a mulher do Einstein falou pra ele? Ai, meu Deus.
Vai, qual? O que? Não sei. Nossa, que físico. Meu Deus! Que bosta. Não. Por quê, meu Deus? Por quê? Mas tudo bem, valeu, Einstein. Valeu, Einstein. Um abraço. E aí, assim, como a gente tá trabalhando com luz, se a gente colocar 3, 4 objetos na mesa, ele demora o mesmo tempo para fazer todas as camadas. E a de filamento, não. Então ela é muito mais rápida que a impressora de filamento. A de filamento ele vai ter que ir numa peça, vai, volta pra outra. Tem esse tempo de resina, deslocar. Ele tá tudo no mesmo plano ali. Isso, perfeito, hora. perfeito. Ou seja, na de filamento ele vai ter que ter o tempo de deslocamento de uma camada, de uma peça para outra peça. E na de resina não, ele faz a camada todas ao mesmo tempo porque tá tudo no mesmo plano. Que da tá? hora. Então é uma coisa que também as pessoas não se ligam. Então ela é mais rápida, apesar de ser menor. Não dá pra eu também colocar muita peça na mesa dela porque ela é menor, né? Que cai naquele primeiro problema que eu tinha comentado, do preço. Cara, assim, dá pra a peça acabou, certo? Ela acabou lá, da de filamento, eu só pego, descolo ela da mesa ali, lindo, maravilhoso. E a de resina? E Como é tá que fica? pronta. A de resina, infelizmente, ela tem esse contra, né? Que quando a peça acaba de imprimir, você tem que tirar ela da mesa de impressão, dar um banho de álcool para retirar o excesso de resina, porque a resina ela é bem oleosa. Então fica muito excesso de resina na peça. Então você tem que limpar muito bem ela usando álcool, né? Ou alguma coisa parecida, que até onde eu sei é só álcool que funciona, a não ser que seja uma resina especial. Então assim, você tem que limpar esse excesso de resina e depois que ela tiver toda limpa, você ainda precisa terminar o processo de cura com uma fonte de luz UV, seja o sol ou um canhãozinho, por exemplo, de luz UV ali, uns 10, 5 minutinhos ali com a peça rodando, para terminar o processo de cura. Vamos falar assim, para cunhar, né? Para tipo assim, validar. Tipo, ó, acabou mesmo, então eu tô terminando de solidificar, porque às vezes a peça ela sai meio molegata da resina. Então quando você deixa esse tempo no sol ou na luz UV, aí sim ela termina de solidificar de fato, tá? Então ela tem esse contra em relação à de filamento, que a de filamento acabou, a de resina não. Eu ainda preciso fazer esse pós, né? Pós-impressão. E aí voltando então para a questão do acabamento que a gente estava comentando, a de resina, ela tem sido preferência para as pessoas que estão imprimindo esses colecionáveis, ou até joias, de repente, ou até na odontologia se usa muito, porque praticamente a peça já sai pronta. Ela quase não requer acabamento, a não ser que você faça a peça em partes. Porque se você fizer a peça em partes, se as partes, as junções delas não forem invisíveis, você vai ter que cobrir elas de alguma forma. Se não, meu amigo, a peça já sai lisinha, perfeita, assim, com uma qualidade incrível. E a de filamento, não. Por mais alta que seja a resolução, você ainda assim consegue ver as linhas de impressão. E aí demanda um acabamento, seja na lixa, seja com resina, conforme eu já ensinei a fazer no canal também, a fazer um acabamento ali nas peças de filamento. Link abaixo aí. Com resina. Seja, por exemplo, com uma massa rápida. Enfim, tem várias técnicas que eu já ensinei várias técnicas no canal para dar acabamento em peças de filamento, tá? Agora a de resina, tirando a pintura, basicamente você não tem que fazer nada. Já tá tudo já sai pronta. Já tá tudo pronto. Já sai pronto, por isso que ela tem tido uma certa preferência para os robistas, né? E você falou de joia, o pessoal usa para imprimir joia, como é que é esse esquema? Exatamente. Aí? Muita gente não sabe, mas a impressão de resina é muito utilizada na odontologia e na joalheria. Pra fazer, por exemplo, eu não sei se eu posso falar mock-up, eu não sei se é mock-up, enfim. Protótipo, vamos chamar de protótipo. Protótipo. O pessoal tentando lembrar da palavra, protótipo. Exatamente. O pessoal usa muito pra fazer protótipo de joia, pra ver se vai funcionar, se não vai. E tem umas resinas especiais de casting, que o pessoal chama, que elas podem ir direto pra aquele forno, tipo... Então, ou seja, o pessoal joga o metal e a resina... o metal vai tomar o formato do modelo, vai derreter o modelo, só que a resina vai desaparecer, que é a resina de casting. E aí o pessoal usa muito também. E na odontologia também, por causa da precisão dela, como ela já sai também muito lisinha e tal, o pessoal usa bastante também. Inclusive, a impressão de resina, ela começou a ficar popular na odontologia primeiro, e depois veio pra parte Curiosidades. exatamente. Só aqui você aprende.
E aí, mas a pessoa, ele na odontologia agora veio a dúvida, faz dente, cara? Como é que... Não, calma, não é bem assim. O pessoal usa pra fazer, por exemplo, moldes da arcada dentária das pessoas, né? Aqui na nossa cidade mesmo tem um dentista, eu fui até lá visitar a clínica dele, é muito bacana. Ele tem um scanner que ele escaneia a boca do paciente e aí ele consegue... ele tem uma fresadora. Você sabe o que é uma fresadora? Entortar? Não, uma fresadora é assim, ele tem um bloquinho de cerâmica, é uma Certo. cerâmica especial que pode ser usada na boca. Certo. É um bloquinho quadrado, ele põe esse bloquinho lá, e aí o que essa fresadora faz? Ela tem uma broca na ponta assim, e ela vai desenhando e faz o dente. Nesse bloco de cerâmica. Ela meio que esculpe. Isso, vai esculpindo e tal. E aí, o que o cara pode fazer? Se ele tiver, por exemplo, a boca da pessoa já impressa, ele pode testar antes ali pra ver se deu certo antes de ir pra pessoa de fato. Que da né? hora, Isso é cara. uma das aplicações, porque, por exemplo, você pode testar pra ver aparelho, você pode testar pra ver lente que você vai pôr no dente, tem várias aplicações aí na odontologia. Testar o pivô. Exatamente. Mas não que de fato você vai usar a resina lá na boca da pessoa. Existem até resinas que você pode fazer isso, mas eu acho que não é tanto o caso. Melhor não, né? Não é pra isso que eles usam, eu acho, né? Se eu tiver errado, algum dentista estiver assistindo, me corrige aí, pelo amor de Deus. Cara, assim, já as impressoras já brigaram muito, então, cara... Eu quero saber de você agora, qual que você compraria e por quê? Vamos ver. Cara, assim, pelo trabalho, eu acho que eu só compraria de filamento. Porque fazer todo o rolê de cega, cara, já tirou, tá pronto. Tem que dar um acabamento? Tem, mas... Cara, eu acho que eu começaria pelo menos pelo de filamento. Às vezes, depois você quer... Vamos elencar aqui os prós e contras rapidão, então? Beleza. Vamos lá, prós da impressão de filamento, né? Área de impressão grande, preço do filamento barato, praticidade na hora de imprimir, se você errar e tal. Porém, perde na resolução. Preço nas peças de reposição da impressora, que é mais barato. E informação na comunidade, talvez, que tem muito mais informação, né? Aham. Agora, contras, vamos lá. Acabamento. Tem que dar muito acabamento. O tempo de impressão demora pra caramba. Impressora de resina, tudo mais rápido? Sim. O que mais de contra a gente tem? A parte de aprendizado, que é muito mais complicada de Configuração aprender. Configuração, né? Filamento. Agora vamos para os prós de resina, então. A qualidade da impressão fenomenal. O tempo de impressão que você consegue fazer mais peças. O acabamento, né? O acabamento que a peça sai, já falei. O que mais? Preço, não sei. Preço bate igual. Benefício. Agora, contras, né? A dificuldade na limpeza depois, que você tem que ainda limpar, terminar, fazer o pós ali na impressão. Se deu errado a peça, dá um maior trabalho pra você começar de novo. Exatamente. Preço da resina, talvez. Então, não sei. Eu acho que você que tá escutando a gente aí ou assistindo, já meio que deu pra dar um Você é o juiz balanço. da luta, você decide quem ganhou, cara. Eu quero saber de você, exatamente. Você que consegue comentar em algum lugar aí, ou no YouTube, ou qualquer lugar que seja, manda aí qual que você ficou mais tentado, a de filamento ou a de resina. Comenta aí pra gente saber quem ganhou, hein? Aí no episódio que vem a gente fala quem ganhou a batalha que teve mais votos, beleza? Combinado? Beleza, gente. Então, mais alguma coisa? Cara, eu acho que é isso, então. Você que tá ouvindo a gente até agora aí, muito obrigado pela sua audiência. A gente tá batendo quase 100 reproduções lá no primeiro, né? No primeiro tá dando 100 reproduções no total. No total, acho que já tá quase 300 por aí e tal. Fala 300. Fala 300. E aí, eu quero agradecer você que tá ouvindo a gente aí, você que tá curtindo. Então, deixa o seu like, comenta e compartilha, porque aí você incentiva a gente trazer cada vez mais essa informação que vai te ajudar. Que o nosso intuito aqui é ajudar você a escolher a sua impressora ideal, a te ajudar em alguma configuração e bater esse papo descontraído aqui mesmo, como se a gente estivesse aí na tua casa, aí com você, né? Uhum. Eu acho que é isso. Dá ideias pra nós também de tópicos que a gente pode falar aqui, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas elas também são finitas. Então, quem quiser pode deixar os comentários aí pra gente falar de alguma coisa. Estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple, Deezer, Google Cast, por aí vai. E aí, se gostou, deixa um review lá pra nós. E acho que é isso, né? E é isso, a gente se vê então no próximo episódio. Eu sou o Murilo. E eu sou o Bruno. E falou! Falou!